Glória a Deus. Esse é o nosso happy hour, de fato. Hoje nós vamos ver onde reside a verdadeira felicidade. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sempre bom vir aqui à noite, ver o rosto dos irmãos. A gente vem de manhã, tem um visitante ali, o Bernardo, que já não é visitante, já veio 5 vezes. E eu ainda não o conhecia. Amém. Glória a Deus. Que bênção. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Salmo. Salmo de número 32 hoje. Amém? Os irmãos têm sido abençoados com os salmos que temos lido aqui? Glória a Deus. E nos PGs, os irmãos têm sido abençoados? Glória a Deus. Amém? Irmão Toninho lá do nosso PG, que bênção. Glória a Deus. Irmãos, antes da gente ler os salmos, eu queria começar contando uma história fictícia, mas que traz algumas lições para nós. Havia 2 homens que se encontraram numa praia. Um era um empresário super rico e o outro era um pescador. Esse empresário, ele ficou abismado, porque ele estava lá de férias, mas ele viu um pescador no meio da tarde, sentado e olhando para o mar. Aí o empresário virou para o pescador e falou: senhor pescador, por que você deveria estar trabalhando, por que você não está pescando? Ah, não, o pescador responde, né? Eu já pesquei o suficiente para hoje, está tranquilo. E aí o empresário falou: não, mas se você estivesse pescando, você conseguiria, além do seu para hoje, você conseguiria ter pescar para mais, vender e ter um dinheiro a mais. Aí o pescador virou assim: mas para quê? Não, porque aí você vai ter mais dinheiro, você vai ter uma segurança financeira, e aí você vai conseguir viver mais tranquilo. Mas para quê? Para que você, tendo essa segurança, você possa sentar e curtir a vida. Aí o pescador virou e falou assim: mas é isso que eu estou fazendo. Eu já estou curtindo a vida, já estou sentado aqui, vendo o mar e tudo. O que é essa lição, irmãos? São 2 coisas. Primeiro, a irracionalidade que nós vivemos, do querer ter mais a todo tempo, perder a nossa vida por conta disso, e nunca estando contente com o que nós temos. Os irmãos concordam comigo que o mundo hoje é um eterno correr atrás das coisas? Perde-se saúde, perde-se tudo, para correr atrás de coisas. E isso se dá muito por conta da segunda lição, a falta de contentamento que temos com as coisas. Amém? Isso aqui vai ser um link para a gente entender um pouco desse salmo. O mundo fala que a felicidade é ter mais, não é? Então, todo mundo está insatisfeito com a posição atual, quer ter mais, coloca a sua felicidade no fato de ter uma segurança financeira. É ou não é? Ah, não, o dia que eu tiver uma segurança financeira, ficar mais tranquilo. Alguns chegam ao ponto de: se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fazer isso, isso e aquilo. Quem já pensou isso? Irmãos, ninguém nunca pensou? O que eu faria se eu ganhasse na Mega Sena? Está buscando ali uma segurança, um alívio eterno. Não vou precisar mais me preocupar com as coisas dessa vida. É ou não é? Quem já pensou nisso? Ah, o pastor levantou, aí os irmãos levantou. Prestígio social é algo que a gente busca. Uma coisa interessante que acontece, quem trabalha aí com pessoas, empresas, a pessoa fica insatisfeita com o salário dela. Aí ela vai lá, batalha e tal, e recebe um aumento salarial. Que bênção. Sabe o que acontece 2, 3 meses depois? Essa é a média. Sabe o que acontece? Ela já está insatisfeita de novo com o salário dela. Isso aí acontece em todo lugar. Então, nós somos ensinados aí pelo mundo a correr atrás de coisas, a viver loucamente, ansiosos pelo dia de amanhã, procurando uma salvação, uma segurança. E o que a gente vai ver nesse salmo, que o contentamento ele não é algo financeiro, não é algo relacionado a bens, é algo espiritual. Amém? Nós vamos ler nesse salmo. Amém, irmãos?
Então vamos ler o Salmo? Salmo de número 32, na Ara. Antes da gente ler, o que está escrito em cima do seu Salmo aí? A bem-aventurante quem recebe perdão. Isso aí é a palavra de Deus, irmãos? Esse é um título que o editor da Bíblia colocou, tá? Ele leu e deu esse título para esse pedaço aí, nesse caso para o Salmo inteiro, né? E debaixo disso tem escrito o que aí? Salmo de Davi, Salmo didático. Isso aí é a palavra de Deus? O Salmo tem essa característica. Além dos versículos, às vezes eles têm títulos. E esses títulos nos ajudam a entender. Amém? Então esse Salmo é de quem? De Davi. E esse Salmo é qual tipo de Salmo? É um Salmo didático. Existem diversos tipos de Salmos, cada um com as suas funções, e esse é um Salmo didático, é um Salmo que traz ensinamentos. Amém? Então a gente vai tentar pegar essas lições desses Salmos hoje. Vamos ler, irmãos? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei o conselho. Não sejais como o cavalo ou a mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai, vós todos que sois retos de coração. Amém? Pai, nós colocamos diante do Senhor, Deus, para declarar, Deus, a nossa dependência do Senhor. Não é no ler bem ou falar, não é na argumentação que nós convencemos. É o Teu Espírito Santo que convence. Então eu peço, Deus, que no nome de Jesus o Teu Espírito Santo trabalhe aqui, Pai. Que o Teu Espírito Santo faça intervenção aqui no nosso meio, pegando a palavra do Senhor e colocando nos nossos corações, Pai. Confrontando, nos dando a segurança, a obra que o Senhor quiser fazer, Pai. Que no nome de Jesus a Tua palavra ache em nossos corações terra fértil, Deus. Para que no nome de Jesus possamos ser moldados conforme a imagem de Cristo, para que possamos glorificar o Senhor, Deus. No nome de Jesus, fala conosco nessa noite, Pai. Amém. Irmãos, esse salmo é o salmo de Davi, é um salmo didático que traz lições. E qual que é o contexto desse salmo? O salmo começa falando ali que Davi, ensinando que bem-aventurado é aquele que alcança o perdão, não é? Qual que é o contexto desse salmo? Está relacionado com aquele evento do pecado de Davi, quem lembra? Vou contar de forma muito rápida aqui a história desse pecado, para a gente entender quão poderosas são essas lições. Amém? Davi, um determinado período de sua vida, num tempo que era para os reis estarem na guerra, Davi estava no seu palácio. E de tarde, ele levanta do seu aposento, de tarde, então ele estava de tarde na cama, à toa, ele levanta do seu aposento e avista uma mulher tomando um banho. Ele achou essa mulher muito linda, e a Bíblia fala que ela era muito linda, e ele procura saber quem é essa mulher. Os servos dele viram e falam, essa mulher é Batseba, mulher de Urias. Então, mesmo tomando conhecimento que ela era uma mulher casada, ele chama essa mulher para ele. E ele se deita com essa mulher. Essa mulher volta para casa e até aí tudo bem. A bomba vem daí uns dias. O que acontece? Ela volta e informa, estou grávida.
Só que o marido dela estava na guerra. E aí cai como uma bomba. O que vai acontecer agora? O que Davi faz? Ele tenta começar a cobrir esse pecado dele. Primeira coisa que ele faz, chama Urias. Urias, o marido de Batseba, estava na guerra. Ele chamou Urias. Urias veio e Davi fala: vai lá, vai para sua casa, descanse. E Urias fala: de jeito nenhum. Meus homens estão na guerra, meu senhor Joabe está na guerra, eu não posso ir para minha casa e deitar com minha mulher e descansar. E aí Urias dorme na rua. Aquilo deve ter sido uma faca para Davi, né? E aí Davi, na primeira tentativa, não conseguiu esconder o problema. Ele tenta uma segunda vez. O que ele faz? Ele embebeda Urias e manda Urias para casa. Urias, de fato, fica bêbado, mas ao ir para casa ele dá a mesma resposta para Davi: não posso. Não posso porque meus homens estão na guerra, eu não posso me deitar com minha esposa. Não é digno. E aí ele dorme na rua de novo. Davi viu que aquela estratégia dele não ia funcionar, o que ele faz? Ele manda um recado, uma cartinha, por Urias, dá uma cartinha para Urias levar a Joabe. E nessa carta estava a sentença de morte de Urias. Lá estava escrito: Joabe, coloca Urias na frente da batalha, no lugar sem proteção, para que ele morra. E daí alguns dias chega a notícia de que isso aconteceu. Terrível essa história, sim ou não? É uma história que a gente só conta ela porque ela está na Bíblia. Pecado terrível. E aí, Davi, quando recebe a notícia que Urias estava morto, o que ele faz? Ele pega Batseba e se casa com ela. Oh, que rei piedoso, hein? Que rei bom. A mulher ficou viúva, ele trouxe ela para si e vai cuidar dela. Essa poderia ser a imagem que o povo estava tendo dele, sabia? A gente tem alguns indícios aqui nesses salmos que mostra que Davi ocultou o pecado dele. Pode ser que o povo olhava para Davi numa situação dessa e estava, não, esse rei é bom. Ele não estava sendo acusado pelo povo. E aí, irmãos, Davi passa um tempo, embora lá em 2 Samuel parece que é instantâneo, mas nesse salmo a gente vê que tem um tempo entre ele pecar e ficar calado com o seu pecado e sofrer com isso, a gente vai ver nesse salmo. E em um determinado momento Deus levanta um profeta, o profeta Natã. E aí, esse profeta Natã, ele vira e Deus dá uma estratégia para ele. O profeta Natã vira para Davi e fala assim: Davi, numa cidade tinha 2 homens. Um homem tinha muitos animais, bois, bezerros, ovelhas. E tinha um outro homem que ele era pobre. Ele tinha uma única ovelhinha, uma única. E essa ovelhinha era tão amada, ela comia junto com a família, ela bebia junto com a família, ela vivia a vida do lar. Era muito amada por esse homem pobre. Um dia, chegou um estrangeiro na casa desse homem rico. E para ele dar uma festa, ao invés de ele pegar um dos seus animais, sabe o que ele fez, Davi? Ele pegou essa única ovelhinha desse homem. Sabe o que Davi fez? Davi ficou furioso. Davi ficou muito furioso. E Davi falou: esse homem tem que morrer. E Natã bota o dedo na cara de Davi e fala: esse homem é você. Não bastasse as mulheres que Deus te deu, não bastasse tudo que você tinha, você foi lá e pegou a mulher de Batseba, a mulher de Urias, Batseba. Nesse momento, Davi se arrepende. E Deus perdoa ele porque ele se arrependeu. Mas porque o pecado dele fez com que os inimigos de Deus blasfemassem contra Deus, Deus deixa graves consequências. Deus fala que a espada nunca se apartaria do lar de Davi. Vários filhos de Davi morreram com ele vivo. Deus não poupou da consequência. Amém? Mas mesmo tendo ciência da consequência,
Davi sente um grande alívio ali, porque ele foi perdoado. Amém, irmãos? E aí, ele escreve 2 salmos a partir desse evento. O salmo de número 51, que ele fala, contra ti pequei, contra ti somente, que é um salmo dele expressando o arrependimento dele, expressando a alegria de ser perdoado, e ele escreve um salmo para trazer lições para nós, no caso, para o povo de Israel e para nós hoje. Amém? E é nesse salmo que a gente vai trabalhar aqui hoje. O salmo que ele pede perdão, o salmo de número 51, e o nosso salmo é o salmo de número 32. Amém, irmãos? Começando aí, bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Irmãos, os irmãos conseguem ver qual o sentimento forte que está Davi na hora que ele está falando assim, bem-aventurado aquele que é perdoado. Eu vou propor uma resposta. Davi está aliviado. Os irmãos concordam? Alívio é um sentimento muito forte, é uma emoção muito forte. Talvez uma das maiores emoções. Vamos ver aqui situações que a gente tem um alívio e os irmãos, se já passaram por isso, vão ver como é forte isso. Por exemplo, você tem uma conta para pagar, não tem dinheiro. E no dia do vencimento, de alguma forma, você tem aquele dinheiro. Dá um alívio ou não? Quem já passou por isso? Outra situação, você está lá, sem emprego, durante um tempo as reservas vão diminuindo. E na hora que você acha que vai dar tudo errado, Deus abre uma porta e dá certo. Você sente um alívio, sim ou não? Amém? Alívio, talvez alguns já passaram por isso. Você está andando numa rua escura e vem 2 sujeitos e você já faz um pré-julgamento. Eu vou ser assaltado. Aí você está andando e quando eles vão chegando perto aparece uma outra pessoa, um grupo de pessoas. Aí você sente um alívio. Quem já passou por isso? Você está jurado, principalmente homens aí, na adolescência acontece muito. Você está jurado de que você vai apanhar no final da aula. Quem já teve isso? Aí chega no final da aula, alguma coisa acontece e você não apanha. É um alívio ou não é? Acontece com mulher também. Um exemplo, assim, até peço desculpa por citar esse exemplo, mas um exemplo que clarifica muito esses sentimentos. Você está fisiologicamente precisando se aliviar e você consegue, é um sentimento muito forte, não é? Muito bom, sim ou não? Esse é o sentimento que Davi está ali falando na hora que ele está comparando, na hora que ele está proclamando isso, bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado. E só tem esse sentimento quem entende a gravidade do pecado. Amém? O irmão quer medir o quão grave é um pecado? O Filho de Deus precisou morrer para perdoar os pecados. O pecado é muito grave. E quando Davi entende a gravidade do pecado, entende que ele foi perdoado, ele sente um grande alívio. Amém? E tudo começa entendendo que é culpado, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que a culpa cada vez mais ela é descaracterizada. Hoje tudo é trabalhado para ninguém ser culpado de nada. Hoje um indivíduo ele é marginal porque ele é vítima do sistema, né, da sociedade, né? Ele não teve oportunidades. O indivíduo rouba, porque o governo conseguiu dar trabalho para todo mundo, né? Isso entrou no meio da igreja. Eu conheço várias pessoas, eu não consigo me firmar diante de Deus porque aconteceu determinada coisa comigo. Tem uma pessoa na minha família que uma vez falou, eu nunca consegui me firmar diante de Deus porque eu tive um trauma lá na infância. Não consigo me firmar diante de Deus por conta do meu temperamento. Já ouvi isso também.
entrou nos relacionamentos. Nossa, esse aqui é campeão. Ah, não, eu não vou fazer isso porque minha mulher só põe dificuldade. E vice-versa. Quem já ouviu isso? Né? Sabe por que isso é comum? Porque é muito mais fácil colocar a culpa em alguma coisa do que entender a sua culpa e agir. Né? Eu falei aqui de manhã um assunto totalmente secular, sobre ganhar dinheiro. Tem um ditado super popular que é assim, ó, só se faz dinheiro quem tem dinheiro. Então é popular mesmo, os irmãos sabem qual que é o ditado. Por que eu estou falando isso? Várias pessoas eu já conversei, na hora que fala assim, não, tal pessoa tem dinheiro. Aí já vem na mente dela, não, nasceu num berço de ouro, tal. Ah, não, é porque teve muitas oportunidades, facilidades. Eu fui fazer uma pesquisa, a cada 5 pessoas que têm muito dinheiro, 3 pessoas começaram do nada, do zero. São os primeiros da família. Então, eles chamam de milionário de primeira geração. As outras 2, uma, o pai não era milionário, mas já tinha alguma coisa que ajudou. E eu creio que, se você já tem, de fato ajuda. E somente uma pessoa já veio de uma família que tinha muito dinheiro. Por que eu estou falando isso? Porque, às vezes, aplicando aí, até na questão secular, a gente coloca a culpa no sistema, na sociedade, nisso, naquilo outro, e ao invés da gente entender qual que é a nossa parte e agir. Não estou querendo instigar ninguém aqui a querer ficar milionário, mesmo porque a gente já viu aqui no início uma história que fala sobre contentamento. Amém? Mas só para entender que é uma situação em todas as esferas da sociedade, do ser humano, colocar a culpa em alguma coisa para não precisar mudar, para não precisar agir. Amém? Então, amém, irmãos? Vamos lá. Então, diante da culpa, nós não deveríamos ignorá-la. Culpa não se resolve com desculpa. E o que a gente está falando aí? Vamos lá, o primeiro versículo. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. O que ele está falando aí? Ele está falando ele falou 4 vezes aí sobre o pecado. Ele chamou de iniquidade, chamou de pecado, chamou de iniquidade de novo e chamou de dolo. Quando que a gente vai ter o alívio de ser perdoado? Somente no momento que a gente entender o peso desse pecado. Se a gente entender o peso desse pecado, a gente vai ser perdoado. E a gente ser perdoado, isso vai vir um contentamento. A gente tem que ter uma fé, um entendimento, uma fé tal. Eu uso muito essa expressão, não quero que ela ocorra nunca com ninguém, com nenhum dos nossos irmãos, comigo, mas a nossa fé, ela tem que ter uma maturidade tal, de que, se de hoje até o fim da sua vida, tudo der errado na sua vida, a gente tem que estar contente, porque a gente já tem tudo que a gente precisa. Amém ou não? Jesus nos perdoou, isso tem que ser o suficiente. Isso a gente aprende que não faz sentido, não é racional, assim como não é racional a pessoa perder sua vida para curtir a vida, sendo que ela pode curtir a vida, naquela história que a gente contou, não é racional um cristão não viver contente. E uma primeira aplicação é, como que a gente anda? Insatisfeito com tudo? Tem gente que você conversa com ele e é reclamação o tempo todo. Né? Quem conhece gente assim? É o tempo todo reclamação. Se a gente entender o que Jesus fez por nós, não faz sentido nenhum sermos pessoas murmuradoras. Amém ou não? Amém. Então, amém. Aí, uma primeira palavra aí que a gente precisa discutir aí nesse texto, entender essa palavra bem-aventurado. Quem já viu essa palavra na Bíblia, fora desse texto? Essa parábola, ela aparece em 22 porções bíblicas, sendo que lá no Sermão da Montanha ela aparece várias vezes numa única porção. O que significa bem-aventurado? Feliz, né? Mas muito mais do que isso.
embora esteja relacionado com felicidade também, é muito mais do que feliz. Ela está muito mais relacionada com o estado da pessoa do que com o resultado de alguma ação dessa pessoa. Quando a gente olha essas 22 porções bíblicas, praticamente em todas está relacionado com o quê? Com algo que Deus fez pela pessoa e ela se tornou bem-aventurado. Vamos fazer alguns testes? Esse primeiro aqui, ó. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. O que Davi fez para merecer esse perdão? Davi devolveu Urias para Batseba? O que ele fez para merecer esse perdão? E aí ele se tornou merecedor do perdão de Deus? Não. Foi algo que Deus fez. Ele se arrepender, ele não torna merecedor. Ainda é graça de Deus. E Deus declara bem-aventurado aquele que recebe o perdão. Então é um estado que Deus coloca. A gente pode ir em outros. Bem-aventurado os pobres de espírito. O primeiro bem-aventurado, a primeira bem-aventurança, é aquela pessoa que olha para si e fala assim: Deus, eu sou falido espiritualmente, eu não posso te dar nada. Estou perdido espiritualmente. Sabe quem que fala isso? Quem o Espírito Santo vai lá e mostra que ele é pecador de verdade. Então, bem-aventurado é um estado que Deus provê no homem. Amém? E se o irmão fizer pode ir lá na concordância bíblica lá no final, acho que chama isso mesmo, procura a palavra bem-aventurado, em praticamente todos os textos que aparecem, vai ser isso. Não é tipo assim, eu fiz isso, agora eu sou bem-aventurado. Você não consegue, por si só, se tornar pobre de espírito. Você não consegue fazer alguma obra que te coloca como merecedor do perdão. Amém? Nesses dois exemplos que eu dei. E poderia dar tantos outros. Amém? Então, bem-aventurado. Glória a Deus. Toda vez que o irmão vê essa palavra, já pensa nesse sentido. É um estado que Deus me colocou. Amém, irmãos? No verso 3, aqui mostra, né, o que eu falei lá de 2 Samuel, que passou um tempo entre Davi pecar e Natã vir até ele. Passou um tempo. Quanto tempo? Não sei, mas passou um tempo. Porque olha o que ele fala. Enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Olha que coisa interessante, irmãos. Os irmãos lembram que eu falei que pode ser, é provável, que Davi não estava sendo acusado pelo povo, que Davi varreu a poeira para debaixo do tapete direitinho. Ele tentou a primeira vez, não deu certo, tentou a segunda vez, não deu certo, tentou a terceira vez, não deu certo, tentou a quarta vez, e aí mais ou menos deu certo. Ele deve ter saído, provavelmente, como um rei piedoso. Não, ajudou a viúva. Então, provavelmente, não tinha o povo o julgando. Mas ele todo dia, ele fala que envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão, ele falando, a mão de Deus, pesava dia e noite sobre ele. E o vigor dele se foi. Se tornou em sequidão de estio. Se foi. Aqui, a gente pode ver uma situação aqui que é possível que Davi teve até problemas físicos mesmo. As tais das doenças psicossomáticas, os irmãos sabem o que é? Doença que tem início em alguma questão psíquica e que ela acaba indo para o corpo. Quem já teve alguma coisa disso ou conhece alguém que tem? Sabia que 60% da população brasileira teve ou tem alguma doença psicossomática? Então, eu não sei ao certo o que aconteceu com Davi, mas o fato de Deus pesar a mão sobre ele, ele viveu esse período atribulado.
E a gente vai ver uma lição muito poderosa que Deus vai dar em função disso, nesse salmo. Amém? Temos 2 passos aí para ser perdoado. Embora a gente nunca vá merecer esse perdão de Deus, 2 coisas acontecem. A primeira delas é ouvir a voz de Deus. Davi ouviu a voz de Deus através de Natã. Olha o que aconteceu. O profeta Natã chegou e apontou, fez igual o Toninho falou lá no PG, fez uma armadilha para pegar Davi, pegou Davi e o profeta Natã apontou o dedo na cara dele e falou: você é esse homem que merece morrer. Davi, como rei, o que ele podia fazer? Ele podia matar Natã naquela hora ali. Ele tinha exército, tinha poder, tinha tudo. Ele podia fazer isso, sim ou não? Mas o que ele fez? Ele ouviu a voz de Deus e entendeu a correção. E o que ele fez em seguida? Confessou o pecado dele. Então essas 2 coisas são o que deve acontecer na nossa vida diante de um pecado. Ouvir a voz de Deus, entender que somos pecadores e confessar o nosso pecado. Amém? Amém? Amém. E aí vamos para o verso 6, que a gente vai começar as lições desse salmo didático. Um salmo que nos traz ensinamentos. Ele começa o verso 6 falando assim, ó, sendo assim. O que é esse sendo assim? Se a gente pegar os versos anteriores, a gente entende o que é o sendo assim. Vou substituir o sendo assim por: uma vez que Deus perdoa o pecador que se arrepende, e ele dá as lições. Ele dá 6 lições aqui. A primeira lição: todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Então a primeira lição é: todo homem que é piedoso, que é de Deus, ele vai pedir perdão a Deus. Irmãos, o cristão vive na prática do pecado? Quem acha que sim? Quem acha que não? Irmãos, 90% da igreja não acha nada. O cristão vive na prática do pecado? Não. Lá em 1 João a gente aprendeu, né? Aquele que é de Cristo não vive na prática do pecado. Mas o cristão peca? Sim. Então, o cristão ao longo da sua vida vai pecar. Se tiver alguém aqui que acha que não peca mais ou que não vai pecar, provavelmente o irmão não está conseguindo se ver. Precisa ler um pouco mais de Bíblia. Precisa ser um pouco mais confrontado. Porque todos nós pecamos. Eu falo lá muito no PG, que quando eu falo de pecado assim, eu meio que dou uma rasteira em mim mesmo. E quando eu olho para o meu pecado, eu falo assim: Deus, eu conheço da palavra de Deus e ainda caio. Nós seríamos muito mais culpados do que um ímpio que está lá fora pecando, se formos olhar assim. Então tome cuidado se o irmão está achando que não está pecando. O irmão não está conseguindo se ver. E a gente vai ver que uma das consequências do pecado é não conseguir se ver. Amém? Todo homem piedoso vai pedir perdão a Deus. Então, é uma prática de um homem que é piedoso se autoavaliar, e todo aquele que se autoavalia até a vinda do Senhor vai achar pecado. E uma prática nossa é ver que somos pecadores, arrepender, confessar esse pecado. Amém? É uma prática de todo homem piedoso. Amém? O irmão tem pedido perdão a Deus? Sabe quem não pede perdão a Deus? Quem não acha que precisa de perdão. É quem está cego. Amém? Então, se avalie. Você pediu perdão a Deus essa semana? É porque a gente começa a criar um Deus que amolde o nosso jeito de ser. Vamos falar disso daqui a pouco. Amém? E um outro ensinamento nessa lição aí. Fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Hoje é tempo de poder encontrar a Deus. Hoje é tempo de pedir perdão a Deus. Amém? Hoje é uma oportunidade de pedir perdão a Deus. Glória a Deus por isso. Mas vai haver um dia que não vai ter como pedir perdão. Isso é uma lição para muitos que vivem postergando uma tomada de decisão diante de Deus. Largar um determinado pecado. Largar uma frieza espiritual. Tem gente que vem toda semana no culto
e toda semana chega à conclusão de que precisa mudar e não faz nada, não muda nada. Hoje é tempo. Glória a Deus por isso, graças a Deus por isso. Mas pode vir um dia que não vai ser tempo mais. Pode vir não, esse dia virá. Amém, irmãos? Então todo homem piedoso faz súplica até o dia. Pede perdão até o dia do Senhor. Amém? A próxima lição aí, com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Sabe o que é o transbordar águas aqui? Ele está falando das enchentes, provavelmente do rio Negueb, do rio Jordão. O que é uma enchente? Quem conhece alguém aqui que já perdeu muita coisa ou perdeu tudo numa enchente? Aqui em Minas é mais fácil da gente conhecer, né? Que de 2 em 2 anos, janeiro, várias cidades aí são inundadas. Cidade aqui do lado da gente, até na nossa cidade mesmo, né? Vilarinho, Tereza Cristina, e assim vai. Né? E esse era um grande desastre natural que acontecia lá. E o que Deus está falando aqui? Qual que é essa lição? Que mesmo diante de tribulações, dificuldades, esse homem piedoso não será atingido. Glória a Deus por isso. Por que não será atingido? Lembra que eu falei daquela situação? De hoje até o final da nossa vida, se tudo der errado, deu tudo certo? Quer dizer que enchente não vai pegar casa de crente? É isso? Não é isso que está dizendo. Está dizendo que no meio das tribulações, nós seremos vitoriosos. Por quê? Porque tudo o que precisávamos, Deus já fez. Amém, irmãos? Amém? A próxima lição aí, tu és meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Tu és meu esconderijo, ele nos protege, ele nos dá alegria. E isso é um negócio poderoso diante desse contexto de Davi. Davi, ao olhar para Batseba, achou que ia ter alegria. E ele teve alegria? Quem acha que sim? Teve, eu acho que sim. Sabe por que eu acho que sim? Porque o pecado, ele é atraente. Tá? É uma alegria que valeu a pena? Definitivamente não. Mas o que é essa lição aqui? Busca alegria no Senhor, não na mulher do outro. Busca alegria no Senhor, não nas coisas dessa vida. Amém? Então ele é fonte de alegria. Glória a Deus por isso, irmãos. A alegria do Senhor, ela é contínua, eterna e nos dá bons frutos. A alegria de Davi foi passageira, gerou um problemão e depois uma grande consequência. Vários filhos morreram. Família destruída por uma alegria passageira. Então a alegria do Senhor vale a pena. Amém, irmãos? E Davi aprende essa lição. Ele escreveu o salmo. Verso 8, próxima lição. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Deus vai fazer isso. Mas ele dá um ponto aí para a gente analisar. Ó. Não sejais como o cavalo ou a mula, sem entendimento, os quais com freios e cabreços são dominados, de outra sorte não te obedecem. Então, uma lição aí para aquele que é um homem piedoso, que busca o perdão do Senhor, Deus vai ser o nosso tutor. Glória a Deus por isso, irmãos. Glória a Deus. Ele vai falar conosco, ele vai falar com aquele que se arrepende, ele vai estar em toda a caminhada. Glória a Deus, Deus vai nos ensinar. Mas ele coloca um ponto de atenção, não seja como uma mula. E ele dá três formas aí que Deus pode lidar com uma pessoa que é filho de Deus e que peca. A primeira forma, lá no verso, eu não anotei aqui, mas eu acho que está no 3. No 4. Eu vi um comentário que o comentarista colocou assim, ó, Deus pode tratar o seu filho de 3 formas. Ou como um objeto inanimado, e aí ele compara no 4 falando que Deus vai espremer, vai pesar a mão, como se estivesse comparando com uma esponja. Deus pode
te tratar como uma mula, que precisa de colocar a rédea ali para poder conseguir obedecer, ou Deus vai te tratar como um ser humano, vai te dar instrução e você vai seguir. E é esse o ponto. Uma certeza para aquele que é filho de Deus é que Deus vai te ensinar. Só que dependendo da forma que você vive, ou ele vai te ensinar como uma esponja, vai precisar pesar a mão sobre você, ou ele vai te ensinar como uma mula, que ele vai precisar colocar cabresto em você, ou ele vai te instruir e você vai entender. A primeira coisa que a gente precisa dar um glória a Deus, bem firme, é que Deus vai ser o nosso tutor, amém? Glória a Deus por isso? Glória a Deus. E se ele nos corrige, isso é uma bênção, porque o pai corrige o filho que ama. Então, se o irmão está sendo alvo de correção de Deus agora ou em algum momento, se alegre nisso. Se arrependa, confesse seu pecado, mude de vida. Mas pode ser de 3 formas. Escolha a menos dolorosa delas. Amém? Amém? Ouve os ensinos do Senhor e muda. O que importa é que ele corrige o filho que ama. Glória a Deus por isso. Penúltima lição aí. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Glória a Deus. Primeiro uma coisa aí, o ímpio vai sofrer. Pode ser nessa vida, talvez, possivelmente, diria até provavelmente, mas pode ser que não, mas certamente na era vindoura. Amém? Certamente na era vindoura. E uma coisa muito interessante que a gente pode tirar disso, a correção, o castigo de Deus para o ímpio, ele tem o propósito de quê? De corrigir, de castigar, de retribuir aquilo que a pessoa planta. Amém ou não? E nós, filhos de Deus, a correção de Deus tem o intuito de formar em nós o caráter de Cristo. Sabia? Lá em Romanos 8:28 fala o quê? Todas as coisas, não é coisas boas não, todas, boas, ruins, o que elas fazem? Elas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E no contexto ali, sabe o que é o bem? É formar o caráter de Cristo em nós. É nos moldar e nos fazer mais parecidos com Cristo. Amém? Então, glória a Deus por isso. Se o irmão está sendo corrigido, dê glória a Deus por isso. Às vezes a gente é corrigido numa pregação, às vezes a gente é corrigido numa conversa. Vou falar daqui a pouco, essa semana eu fui repreendido por um ímpio, sabia? Um ímpio falou uma coisa, como se eu estivesse enfiando uma faca em mim e girando. Como que a gente tem que lidar com isso? Você não é homem de Deus. Você não pode falar assim. É? Deus já usou mula. Jesus falou que dessas pedras aí levanta filho de Abraão. Deus pode usar qualquer coisa. Amém? Mas vamos chegar lá. A última lição é uma exortação para nós. Qual foi a primeira palavra desse salmo? Bem-aventurado. Relacionado com felicidade, com contentamento. Amém? Aquele que é bem-aventurado por ter alcançado o perdão de Deus, não precisa de mais nada. Amém? E ele nos exorta, ele finaliza o salmo exortando: alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai. Então, alegrai-vos, regozijai-vos, exultai, vós todos que sois retos de coração. Então, ele começa falando que feliz é aquele que foi perdoado e coloca no final: alegrai-vos no Senhor. Alegrem-se no Senhor. Fica alegre no Senhor. Não fica alegre na mulher dos outros, não. Não fica alegre nas coisas dessa vida. Alegre-se no Senhor. Amém? Essa é a verdadeira alegria. Só tem o contentamento real, e no mundo não existe esse contentamento, aquele que tem paz com Deus. A gente vai ver isso aqui. Amém? Para a gente aplicar. Como que está a sua vida hoje? Você está contentado, contente com a obra de Jesus? Ou você está extremamente preocupado com as coisas dessa vida? A gente tem um culto familiar mensal lá na família, meu pai e minha mãe.
E a gente estava estudando, quem conhece aquele texto? Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. O que está falando no Sermão da Montanha? Não andem ansiosos com as coisas desse mundo, né? Não, e é legal que ali no sermão, ele está falando com as coisas básicas, com as necessidades básicas. Hoje a gente anda ansioso com coisas supérfluas. Às vezes a gente tem o que comer, tem o que beber, tem o que vestir e tem dificuldade de dormir. Ali no sermão ele está falando assim, ó, não anda ansioso com o comer, beber e vestir. Aí ele vai fazer a comparação, né? Olha os lírios do campo. Deus veste eles mais bonito do que Salomão. Olha as aves, elas nem trabalham. E Deus dá o alimento. Quanto mais vocês. Aí não bastasse isso, Jesus ainda fala de novo. Não fica preocupado com as coisas dessa vida, isso é coisa de gentio, porque eles não têm Deus. Faz sentido eles ficarem preocupados, vocês não faz sentido, vocês têm Deus. Aí, talvez cansado de falar não andeis ansiosos com essas coisas, fala assim, vocês querem alguma coisa para preocupar? Busca em primeiro lugar o reino de Deus, viva para o reino de Deus, busca a sua justiça, viva em santidade, e essas coisas básicas vos serão acrescentadas. É isso que está falando ali. Amém? Então, contentamento é algo que é espiritual. Em Filipenses 4, 6, 7 fala assim, não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Então, não ande ansioso com as coisas, ore e agradeça a Deus pelo que você tem. Nesse contexto aqui, o que é que você tem? A salvação. Irmãos, não faz sentido um cristão ser insatisfeito. Por quê? Ele só vai ser insatisfeito se ele não entendeu tão grande coisa que aconteceu. Jesus Cristo morreu para pagar o preço do nosso pecado. Amém? Então, contentamento é espiritual. Outra aplicação que a gente pode fazer, eu já vi muita gente falando assim, não, até Davi pecou. Então, pecar acontece. Essa história não está ali para nos dar um sentimento de tranquilidade com relação ao nosso pecado, sabia? Não está ali para isso. Não está ali para isso. Essa história está ali para falar, esse salmo didático, está aí para falar o quê? O pecado pode até ser bom momentaneamente, mas não vale a pena. Não escolha o pecado. Amém? Davi colheu frutos pesadíssimos desse pecado. Muitos frutos. E está ali para mostrar que, caso pequemos, ao sermos confrontados, nós devemos nos arrepender e confessar o nosso pecado. Ao sermos confrontados, pode ser simplesmente o Espírito Santo falando com você individualmente, pode ser você lendo a Bíblia mostrando para você que você é pecador, pode ser um irmão da igreja te falando, pode ser alguém que você não gosta falando que você pecou, sabia? Pode ser um inimigo seu, entre aspas. Pode ser um pastor. Amém? O nosso pecado pode nos cegar e nos impedir de ouvir a voz de Deus. Olha o que aconteceu com Davi. Davi estava sendo confrontado, ele pecou, varreu a poeira para debaixo do tapete e viveu um período ali. Foi preciso Deus levantar o profeta Natã, fazer uma armadilha e pegar ele. Amém? O nosso pecado, ele nos cega. E igual eu falei, Deus levantou Natã ali. Poderia, eu fico imaginando se Deus não tivesse levantado Natã. Coisa terrível teria acontecido com Davi, não é? Pior ainda. Mas por que eu estou falando isso? Deus levanta Natãs. E esse Natã ali foi um profeta, ele pode ser o pastor da igreja, ele pode ser qualquer um. Igual eu falei com os irmãos, essa semana foi repreendido por um ímpio.
E o ímpio falou, nós precisamos fazer isso aqui. Aí eu lembrei na palavra de Deus, nossa, é mesmo, e eu não estou fazendo não. A gente pode lidar de outra forma, né? Não, você não é um homem de Deus, Deus não está te usando para falar comigo. Como é que a gente sabe se aquele ensinamento, vindo de quem for, ele é de Deus? De acordo com a Bíblia. A pessoa virou para mim e falou assim, não, o que a gente precisa fazer é ajudar o próximo. Aí eu lembrei dos testes de 1 João. O que é o teste de 1 João? Quem que é filho de Deus? Aquele que crê no Senhor Jesus de forma correta, aquele que procura viver em santidade e aquele que ajuda o necessitado. Um desses três falhou, ele está falhando como filho de Deus. Então, você não necessariamente você vai julgar, nós devemos julgar o profeta, sim, mas a profecia lançada, né? Deus pode usar uma pedra, Deus pode usar uma mula, Deus já fez demais. Avalie aquilo que você está ouvindo de acordo com a palavra de Deus. Amém ou não? Amém. Glória a Deus. Se Deus está te corrigindo, quem está sendo corrigido aqui hoje? Se alegre nisso. Se alegre nisso porque o pai corrige o filho que ama. Talvez você está ouvindo e não está nem aí. Está pensando em outra coisa. Liga um alerta aí. Porque a palavra de Deus, ela nos confronta. Se você está sendo alvo desse confronto, dê glória a Deus por isso, porque Deus corrige o filho que ama. Amém? Glória a Deus. E esse salmo, para a gente terminar, é o último ponto, ele fala de uma coisa poderosíssima, que isso deve entrar no nosso coração e isso muda vidas. Muda vidas. Esse salmo fala de justificação pela fé. Todo mundo entende quando fala o que é justificação pela fé? Por que ele fala disso? Lá em Romanos 4, 6, Paulo está explicando algumas coisas sobre a salvação. Olha o que ele fala, ó. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor. Ou seja, se você está trabalhando, você merece um salário. Então, ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. E é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça, independente das obras. E aí depois ele cita esse salmo que a gente acabou de ler. Cita um trecho dele. Então, irmãos, ser perdoado não é merecimento. Os irmãos sabiam que você não consegue produzir em você o arrependimento? A contrição? A certeza de que você está 100% errado? Isso é obra de Deus. E nós somos justificados pela fé. Crer nisso. A fé, a justiça nos é imputada. Não é que você é tornado justo dali para frente, agora eu sou justo. Justo. A obra de Jesus te declara justo. Não é por seu merecimento nem antes e muito menos depois. Amém? Igual eu falei mais cedo, Davi não restaurou a vida de Urias. Davi não devolveu o marido a Batseba. Davi creu e Deus o perdoou. Isso é glorioso, irmãos. Amém? E tem um ponto aqui que a gente precisa entender. Crer, ter fé que Jesus morreu no nosso lugar, é ter a certeza disso. Tem gente que fica com dificuldade de entender se foi perdoado, porque às vezes ele ora e não chora. Ele ora e não sente aquele sentimento de que foi perdoado. Quem já teve esse tipo de dificuldade? Ah, não, eu orei e não senti que eu fui perdoado, nada não. Acho que eu não fui perdoado, não. Só eu que já tive isso? Irmãos, isso aqui é um ensinamento muito poderoso. Crer que Jesus morreu no nosso lugar é independente do que você está sentindo. Crer que Jesus morreu no nosso lugar não é sentir que foi perdoado, é crer que foi perdoado e aquilo mudar a sua vida dali para frente. Porque muitas vezes Satanás ele vem com
com vozes, com conceitos nas nossas mentes, que a gente acha que não está sendo perdoado porque, não estou tendo uma contrição, ou então, não, mas eu caí de novo, então isso mostra. É crer que foi perdoado, amém? Pedir perdão é entender que você errou, que isso é extremamente grave, tão grave que levou Jesus a morrer por conta disso. E se arrepender pode gerar choro, ou às vezes não gera choro, mas gera a convicção de não querer fazer aquilo de novo, não pela consequência, mas pela gratidão por que Jesus fez por nós. Amém? Amém. Então vamos orar, irmãos. Pai, nós louvamos ao Senhor, Deus. Louvamos ao Senhor porque o Senhor fala conosco ainda hoje, Deus.